Boa noite, gente. Bem-vindos a mais uma aula do módulo de ressonância magnética. E hoje nós vamos estudar sequências de pulsos de radiofrequência para poder gerar e estudar as imagens em ressonância magnética. Hoje eu vou falar para vocês quais são as sequências básicas de pulsos de radiofrequência que as bobinas de gradiente emitem sobre o corpo do paciente para que a gente para que se gere uma imagem no monitor. Então hoje a gente vai conseguir entender algumas sequências básicas e vou também trazer para você uma explicação mais ilustrativa em vídeo de como são as imagens sobre essas sequências de pulsos de radiofrequência sobre o corpo do paciente. A partir do momento que o corpo do paciente ele é inserido dentro do grande magneto, lá do equipamento de ressonância magnética, os átomos de hidrogênio eles estão ali realizando um movimento, o giro de spin, e quando eles estão sobre um forte campo magnético, eles começam a entrar no seu vetor de magnetização, que é o VME. Então, os spins, os hidrogênios, eles começam a realizar um movimento em sentido paralelo e antiparalelo. Então, nós captamos imagens dos hidrogênios que estão gerando movimentos em sentido paralelo, em sentido B0, no eixo Z do corpo humano. Então, a gente trabalha em cima desses átomos de hidrogênio que estão realizando um movimento de spin para essa direção, no sentido paralelo, no sentido B0. E como é que a gente vai obter informações sobre esses átomos que estão girando no sentido paralelo? Através das sequências de pulsos. Então, inicialmente, nós temos duas sequências de pulsos básicas para poder a gente tirar esse hidrogênio do alinhamento B0, que é o eixo Z, e passar ele para outras fases, para outras direções, para o eixo X e para o eixo Z. Então, a gente tem duas técnicas de pulsos. É a técnica de pulso rápido ponderação em T1 e técnica de pulso rápido ponderação em T2. Essas duas técnicas de pulsos de radiofrequência sobre o hidrogênio do corpo do paciente faz com que os átomos de hidrogênio eles saiam do eixo ali Z do corpo e passem para o eixo transversal. Ele sai do eixo longitudinal e sai do eixo transversal. Então, o primeiro pulso, que é o pulso de excitação, faz com que o átomo de hidrogênio saia desse eixo longitudinal e vá para o eixo transversal. E aí ele realiza um desvio de ângulo, saindo do eixo Z e indo para o eixo X ou eixo Y. E aí a gente induz o átomo de hidrogênio a mudar de fase. É a partir daí que esse átomo de hidrogênio começa a absorver essa energia do pulso de radiofrequência, que é uma radiação eletromagnética não ionizante, e ele começa a emitir sinais que são as informações que vão ser captadas pelas bobinas de radiofrequência, e aí vai ser realizado o cálculo matemático, vai ser inserido essa informação no espaço K, que é a matriz da matriz de ressonância magnética, é o espaço K, que são as linhas e colunas, são os pixels, e aí em cima desse espaço K acontece a transformada de Fourier, que aí cada informação desse pulso do sinal que está inserido dentro da matriz do espaço K é convertido em imagem digital, de acordo com a escala de cinza que cada pixel vai receber de informação. Então aí nós temos a técnica de ponderação T1, técnica de ponderação T2, que são técnicas básicas. O que essas técnicas representam no resultado final da imagem? Quando a gente aplica a técnica de ponderação T1, a gente tem uma imagem no monitor onde o líquor, que é a água da estrutura ali que vai ser mostrada no monitor, ela vai ter uma coloração preta. E aí nós dissemos que nós temos três referências de cores dentro de ressonância magnética.
Nós temos o líquor, que é o líquido no corpo humano. Inicialmente ele tem uma cor preta. Nós temos as regiões acinzentadas, que são regiões músculo-esqueléticas, né? Parte mole, que é numa cor cinza. E nós temos aí também, as regiões densas, né? Que aí aparece também na cor branca. Então, nós temos essas três cores aí em ressonância magnética para a gente poder identificar cada região na imagem de ressonância magnética. Nós temos o líquor, nós temos parte mole e nós temos osso. Nós temos a cor preta, que é quando a região ela está hipodensa. Nós temos as regiões que estão no aspecto de cinza, que nós dizemos que essa região elas estão com aspecto isodenso. E nós temos aí a água, né? Que em algumas técnicas, aí em T1 ela fica preto, aí a gente pode falar que ela está hipodensa. E se ela ficar branca, esse líquor, essa água, ela está hiperintensa. Então, nós temos três nomenclaturas para essas três cores, referentemente. Isodenso, cinza, né? Uma cor cinza, na escala de cinza. Hiperintenso, que é o osso, ou quando o líquor está no aspecto branco. E nós temos hipointenso, quando o líquor ele está na cor preta, na cor mais escura. Então, a gente vai olhando para a imagem, a gente vai detectando esses aspectos, essas cores, de acordo com a técnica de aplicação de pulsos de radiofrequência que a gente está aplicando ali sobre a região do paciente. Tá bom, gente? E aí, como é que funciona cada pulso de radiofrequência? Como é que o hidrogênio ele reage sobre cada pulso que a gente vai aplicar no paciente de acordo com a indicação clínica ou a patologia que vai ser estudada dentro desse exame de ressonância magnética. E quando a gente aplica a técnica de pulso de ponderação em T1, esse hidrogênio ele sai do alinhamento B0 e ele vai para a fase transversal. Ele muda de direção e fica rodando em sentido transversal aí no eixo. Então, quando a gente aplica a técnica de ponderação T1, a gente aplica um pulso de radiofrequência de 90 graus, e aí ele faz esse ângulo de 90 graus e vai para o eixo transversal, que é o eixo X. E aí, por isso que a gente fala que a gente tirou o hidrogênio do eixo B0 e botou ele no eixo B1, que é a fase transversal. Aí a gente dá um pulso de 90 graus e ele faz esse ângulo de 90 graus. E quando é o momento que ele passa de fase da T1 para a fase T2, a fase de ponderação T2? É quando ele faz esse retorno do eixo transversal, a gente para de citar esse átomo de hidrogênio, e ele faz esse ângulo de retorno, que é o ângulo de relaxação, ou seja, ele retorna para o vetor de magnetização inicial, que é o de equilíbrio, que é o eixo Z. Então, ele sai do eixo transversal e vai para o eixo longitudinal. E nesse momento de relaxação, que ele volta para o eixo de origem, ele vai emitindo esse pulso de radiofrequência que ele absorveu, essa energia, em forma de pulso de radiofrequência. E é aí que a gente vai realizando o preenchimento do espaço K para ser gerado imagem de ressonância magnética. E também existem outros tipos de pulsos de radiofrequência que faz com que, tipo pulso de 180 graus desse átomo de hidrogênio. Então, ele está aqui rodando no eixo Z, a gente dá um pulso de radiofrequência de 180 graus, ou seja, o pulso de inversão. Ele vai ficar rodando em sentido antiparalelo, ele sai do eixo norte, aqui do eixo Z, do polo norte, ele vai ficar girando de cabeça para baixo, no eixo sul, aí do polo magnético, né? Então, esses são pulsos de inversão que captam outros tipos de informação do tecido ali, onde o átomo de hidrogênio está sendo estimulado, está sendo pulsado. Então, aí nós temos esse conceito de, quando a gente aplica pulsos de ponderação T1 de radiofrequência, nós vamos ter tipos de coloração na imagem diferentes de pulsos de ponderação T2. Inicialmente, no pulso T1,
O líquor, né, ele fica no aspecto preto e ali a parte de partes moles, ela fica em aspecto cinza. Então, essa é uma técnica de T1. Então, quando a gente bater o olho numa imagem onde o líquor, então a gente também tem que entender de um pouco de anatomia para saber quais regiões do corpo tem presença de sangue, tem presença de líquor, né? Que são os aspectos, assim, em formato de líquido, de água, ficam na coloração preta ou quando ficam na coloração branca. E aí a gente sabe que aquela imagem está numa técnica de ponderação T1 ou T2, que são pulsos de radiofrequência, onde nós conseguimos tirar o átomo de hidrogênio do seu eixo original, do seu vetor de magnetização de equilíbrio, né, original, Z, e a gente consegue mudar o eixo, mudar ele de eixo para o eixo transversal, para o eixo inverso de polaridade. Então, existem vários outros tipos de técnicas de pulso, onde a gente começa a mexer com a direção desse hidrogênio, e assim, quando ele faz esse momento de relaxação, que é quando a gente cessa o pulso de radiofrequência em cima desse hidrogênio, ele volta no seu eixo original, que é o eixo de equilíbrio, que é o eixo B0, e assim, quando ele faz esse momento de relaxação, ele emite pulsos de radiofrequência também, né, que ele absorveu energia para poder sair desse eixo, e aí a gente capta essa intensidade desses pulsos, e aí gera a imagem no monitor com uma determinada coloração correspondente à energia que esse hidrogênio emitiu sobre as bobinas de gradiente que estão em volta do grande magneto. Agora, eu vou passar um vídeo para vocês aqui mostrando essas colorações, esses aspectos em cima das técnicas de pulsos de radiofrequência que são aplicados, que o operador aplica sobre a região que vai ser estudada ali no exame de ressonância magnética. Tá bom, gente?